Abra sua Bíblia na Epístola de 2 Coríntios. Segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Vamos ler o texto, ele diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Se você está anotando, o tema desse sermão é o interior do vaso. O interior do vaso. Esse texto ele inicia dizendo que existe algo muito valioso no interior do vaso que é de barro, do vaso que não é tão valioso assim. Nós precisaríamos ler todo o contexto para entender o que é que ele está falando, o que existe de tão valioso dentro do vaso, de nós, da pessoa que está do teu lado, daquele que crê em Jesus. O contexto ele nos diz que é a graça, é o Evangelho e é a glória de Deus. Irmão, em você, nessa pessoa que é uma pessoa complicada, que é uma pessoa difícil, que tem um monte de defeito, em você existe glória, existe graça e o Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo, comparando a nossa posição como vasos de barro com uma riqueza em seu interior. Antigamente, o que eles guardavam em vasos de barro? Joias? Não. Eles guardavam óleo perfumado, valiosíssimo. Essa era a riqueza. Essa era a riqueza. Então, Paulo ele faz essa comparação. E ele continua o texto, depois que ele nos compara, ele continua o texto falando a respeito das aflições que ele recebia, das dificuldades que ele, a equipe e a igreja enfrentavam, das perseguições, das lutas que eles enfrentavam. Mas ele disse que aquilo lá tinha coisas boas que aconteciam, devido às próprias lutas que ele enfrentava. Esse é o texto que nós acabamos de ler. Então nós nos identificamos, essa palavra ele diz que você, meu irmão, é um vaso de barro. Você é precioso, você é como um vaso de barro. Você é precioso, você é precioso. Mas o que está em você é mais precioso do que você. Você é muito precioso, mas a glória, a graça, o Evangelho que está no teu coração, ele é mais precioso do que você. Muitas pessoas morreram, entregaram a sua vida em prol desse Evangelho, pelo conhecimento dessa graça. Apesar de nós sermos fracos, falhos, apesar de nós sermos como vaso de barro, no nosso interior, existe uma riqueza inestimável, inigualável. Meu irmão, esse conhecimento ele é tão importante,
essa graça que está em você, o evangelho que está em você, é tão importante que quando ele sai de você, ele transforma pessoas. A riqueza que está em você é tão importante que quando ela sai de você, o espiritual se move. Pessoas mudam, pessoas são abençoadas, pessoas passam a ter uma comunhão mais intensa com Deus, mais forte. Coisas acontecem. Quando sai de você, pode saber que coisas grandes, coisas boas, coisas poderosas podem acontecer. Nesse texto, Paulo ele mostra que o Espírito, essa glória que existe dentro de nós, a graça que existe em nós, essa revelação, primeiro, o fato dela estar em você indica que nada pode deter você. Nada pode deter você. Olha o que o texto disse. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não, esse texto está dizendo que você é um vaso que não quebra. O negócio vem, é complicado, é difícil, mas você persiste. Sabe por quê? Porque você conhece a glória que está dentro de você. Quando você tem o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa glória, o conhecimento desse evangelho, meu irmão, vem a tribulação, vem a dificuldade, vem o problema, você enverga, mas não quebra. Olha aqui um outro texto, Paulo lhe diz assim, 2 Coríntios, no capítulo 1, é o mesmo livro, no versículo 8 e 9, ele diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que vem uma tribulação, vem uma perseguição, vem uma luta tão grande que foi acima das forças deles. Daí o que eles fizeram? Falaram assim, então vamos contar que nós já estamos mortos, tá bom? Daí a gente continua. Sabe, não tem para onde escapar. Não tem o que fazer. O que a gente faz? Vamos ficar lutando pela vida? Não, vamos contar que nós já estamos mortos. E vamos continuando. E daí não é que Deus livrou? Não é que Deus ajudou? Gente, tribulação vem na vida de quem crê em Deus. Dificuldades, ela existe na vida daquele que crê em Deus. Mas, irmão, se você conhece o Deus que você crê, se você conhece a graça de Deus, pode vir tribulação, pode vir angústia, pode vir dor, pode vir o vento, pode vir o terremoto, pode vir a enchente, mas a tua casa não vai cair, porque ela está firme na rocha. Amém? Ela está firme no Senhor. Nós temos a ideia de que eu creio em Deus, então eu não posso passar por luta. Deus, Ele é fiel. Imagine, eu que sou amado de Deus, passar por dificuldade, passar por luta. Errado, esqueça isso daí não é evangelho. Nós passamos por tribulação, mas nós somos aquele vaso que não quebra. Irmão, aquele que conhece o valor que tem em si, ele sempre avança. Ele não retrocede. O cristão que retrocede é porque ele não conhece a graça do Senhor, ele não conhece a glória do Senhor. Agora, se ele conhece, se ele de fato entende o que existe no seu coração, ele caminha, ele avança. Vem luta, mas ele vai passar pela luta. Vem dificuldade, mas ele vai passar pela dificuldade. Às vezes eu encontro alguns irmãos que eles estão passando por luta, mas eu sei, meu irmão, que nós vamos orar e daqui a um tempo ele vai falar a vitória que ele teve, porque ele sabe quem ele é e ele sabe quem está dentro dele. Ele sabe, ele conhece a graça e a glória dentro dele. Amém? Esse texto também, ele revela que o sofrimento, ele gera vida. O sofrimento, ele, para nós, que cremos em Jesus, ele é bom. Ah, é? É. Vamos imaginar o mesmo vaso agora. Pega esse vaso.
esse vaso aqui, ele está cheio de perfume. Imagina um vaso aqui, cheio de perfume. Agora vamos chacoalhar ele. O que vai acontecer? Vai respingar, não vai? Vai respingar. Quem está próximo não vai sentir. Como que perfume bom, que coisa boa. Esse mesmo livro, um pouquinho antes, ele falou assim, nós temos o perfume de Cristo. Meu irmão, quando você entende o tamanho da glória e da graça que existe dentro de você, quanto mais bate, mais perfume sai. Quanto mais chacoalha, quanto mais bate, se quebrar então, sai perfume. Você lembra de Estevão, não? Quando ele estava sendo apedrejado, o que aconteceu? Quando Estevão levava aquelas pedradas, o que saía dele? Saía xingamento, não? O que saía dele? Saía assim, vocês vão ver que a hora que eu chegar na frente do Pai lá, vocês vão ter... O que saía dele? Saía assim, Senhor, tenha misericórdia deles. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. A Bíblia diz que o rosto dele parecia como o rosto de um anjo. De Estevão saía glória. Enquanto ele estava sendo quebrado, estava saindo perfume. Meu irmão, Paulo estava ali, foi contagiado por esse perfume, se converteu por causa de Estevão. O cristão, nós que cremos em Cristo, nós que conhecemos a glória, nós que conhecemos a graça de Deus na nossa vida, quanto mais bordoada a gente leva, mais perfume sai de nós. Não, aquela pessoa que não conhece a Jesus, quanto mais bordoada ela leva, mais ela desanima. Quanto mais bordoada ela leva, mais ela quer sair, ela quer desistir, ela quer parar, ela não quer mais. Mas nós que conhecemos a Jesus, quanto mais bordoada nós levamos, mais pessoas nós abençoamos. Esse mesmo texto que a gente leu, ele diz assim, 2 Coríntios 4:10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Por quê? Quando opera a morte em nós, quando vem a pressão em nós, quando começamos a quebrar, meu irmão, a riqueza que está em nós chega até vocês. A riqueza que estava no apóstolo, ele chegava até aquela igreja. Sabe que vocês estão recebendo vida, igreja? Sabe por quê? Porque eu estou sendo exprimido. Sabe que vocês estão recebendo o suco aí? Porque eu estou sendo exprimido. Irmão, quando Deus começa a espremer, quando Deus começa a mexer, quando Deus começa a apertar, quando vem a provação, quando vem a luta, Deus quer abençoar a igreja. Deus quer abençoar as pessoas que estão próximas a você. Fala assim, desse modo, que em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida. Enquanto nós morremos, a glória que está em nós, o perfume que está em nós, ele flui na tua vida também. Amém? Que tipo de cristão é você? Você na pressão, qual é o cheiro que vem? Quando vem a pressão, vem o perfume, ou quando vem a pressão, vem o cheiro do barro do vaso? Só o cheiro da terra, só o cheiro da carne. Só a ira. Você conhece a glória de Deus que está em você, meu irmão? Ela está em você. A pergunta é, você já tem a revelação dela em você? Ela já te foi revelada? Quanto mais revelada ela é para você, quanto mais você conhecer dela, quanto mais você experimentar dela, da glória, da graça do evangelho que está em você, quanto mais bater em você, mais perfume vai sair. Irmão, daí Satanás ele vem para derrubar você. Satanás ele vem para pisar em você. Só que quanto mais ele bate, mais perfume sai. Mais pessoas são abençoadas. Satanás olhou para Estevão e falou, esse aqui agora já perdeu na minha mão. Só que quanto mais pedra ele jogava em Estevão, mais glória saía de Estevão. E as pessoas que estavam ali, inclusive o maior fariseu daquele lugar, foi abençoado pela vida dele. Satanás olhou para Jesus e falou, agora eu pego, mas agora eu vou, sabe, eu vou bater mesmo, eu vou moer, vou pegar pesado com esse cara que está se achando filho aqui, mas eu vou pegar pesado. E ele pegou, e ele quebrou, e ele moeu. E a glória que estava em Jesus foi tão grande que explodiu em toda a terra. Encheu a terra, e a terra se encherá da glória do Senhor. Como é que ela se encheu? A hora que Jesus
morreu, sabe? A glória que estava cheia em Cristo encheu a terra. Apareceu, Deus foi revelado. Como que Deus vai ser revelado no mundo? Através de mim e de você. O mundo está sofrendo pressão. Só que o cheiro que sai dele é o cheiro do vaso, o cheiro do barro. Nós estamos sofrendo pressão. Mas de você tem que sair o perfume de Cristo. Amém? Por isso que Paulo falava assim, gente, nos alegramos nas tribulações. A gente acha que Paulo é meio maluco, né? Esse Paulo deve ser maluco. Paulo deve ser masoquista, né? Se alegra na tribulação, se alegra em passar por luta. Não, Paulo ele sabia que quanto mais judiado ele era, mais as pessoas eram abençoadas. Meu irmão, creia nisso. Receba isso na tua vida. Esse texto ele fala algo maravilhoso. O versículo 14 diz assim, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ele fala o seguinte, ei, sabe esse vaso que você dá muito valor para ele? Tem uma notícia para você. Ele vai ser substituído por um glorioso. Ele vai ser substituído por um incorruptível. O que é incorruptível? Não envelhece, não adoece. Imagine, você vai ter um corpo que não vai envelhecer e que não vai adoecer. Você vai ser jovem para sempre. Hein? Oh, glória a Deus, hein? Irmão, eu passei lendo essa carta aqui nesses dias. E Paulo é impressionante. Mas ele tem uma expectativa no corpo que ele vai ter no futuro. Sabe? Fala, olha, eu até queria estar com Cristo já. Eu queria já ver, eu já queria experimentar o que o Senhor tem para mim. Então, se esse corpo está sendo castigado, se esse corpo está sendo pisado, se você está passando por luta agora, tenha uma esperança no teu coração. Esse corpo, ele vai ser revestido de glória. Ele vai ser revestido de pureza. Assim como Deus, Ele transformou o corpo de Cristo Jesus na ressurreição. Assim também, Ele transforma o teu. Já, mas, principalmente, Ele transformará o teu. Seremos como Cristo. Amém? Você concorda com isso? Se você está recebendo, diga assim, amém, eu recebo. Um terceiro aspecto do vaso, da glória, da graça, do evangelho no vaso, é que quando a graça cresce, as ações também crescem. Isso é o que o texto está falando no versículo 15. Ele diz assim, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graça. Ou seja, quanto mais cheio o vaso, mais obras boas, obras preciosas, obras de amor, ele vai produzir. Quanto maior for a revelação da graça de Deus na tua vida, meu irmão, mais obras justas, boas, você vai produzir. Nós sabemos que a palavra graça é a palavra caris. Caris. Ele diz assim, que uma pessoa que está cheia de caris, se multiplica o caris nela, ou seja, se é revelado, se ela aprende, se ela é cheia do caris, isso vai produzir um efeito, ela vai produzir uma ação. Não existe graça, muita graça sem ação, gente. A graça, ela gera ação de graça. Ficou fácil, né? O que é? É uma ação da graça. Então a graça, ela vai produzir. Você não vai ficar estático, vai ter fruto, vai produzir. Vai produzir. Ação de graça. O cáris, ele produz a eucaristia. Então, eu recebo do Senhor o cáris, ela produz em mim a eucaristia. Eucaristia é gratidão. É uma palavra do original que diz gratidão. Então você conhece a obra de Cristo, você vê a cruz, você visualiza o que Deus fez por você, você conhece o Evangelho, você é tocado por essa glória do Evangelho. O que acontece? Produz ação de graça. Irmão, gratidão não é aquele sentimento. Recebi um negócio, muito obrigado, muito obrigado. Não, gratidão na Bíblia é ação. Gratidão na Bíblia é uma ação decorrente da muita graça.
Se eu fui muito abençoado, então vai produzir a Eucaristia, que é a ação pela muita graça. Quando uma pessoa fala assim, eu não sei, sabe, se eu quero abençoar pessoas, ajudar no reino, me envolver, estou meio em dúvida. Às vezes eu penso, falta a revelação da graça. Falta conhecer a graça. Falta conhecer o mistério. Porque quando nós conhecemos, meu irmão, minha irmã, quando nós conhecemos a graça de Deus, a glória de Deus, o Evangelho de Deus no nosso coração, nós somos impulsionados a ajudar pessoas. Você já viu uma árvore fazendo força para frutificar? Chegou uma árvore ali, fazendo força, tentando frutificar. Por que uma árvore frutifica? Porque ela está cheia de vida dentro dela. Sabe por que nós amamos pessoas? Sabe por que nós ajudamos pessoas? Não porque nós fazemos força para isso, mas porque nós somos um vaso cheio. Cheio de vida, cheio de graça. Amém? Você é o vaso que suporta. Você é o vaso que, quanto mais apanha, mais perfume revela. Você é o vaso cheio. Amém?